Sabe aquela crença, quase um lugar comum, de que para resolver os grandes problemas públicos tudo que a gente precisa é de uma única ideia genial? Pois é, nessa análise vamos desconstruir esse mito e explorar um caminho que é, na verdade, muito mais poderoso para gerar inovação de verdade. E para essa jornada, a nossa fonte é uma obra colaborativa fantástica que reúne pesquisadores e inovadores que estão, sabe, na linha de frente do setor público brasileiro. É um olhar direto da prática, consolidado pelo IPEA. Todo mundo conhece esses problemas, né? Saúde, segurança, educação. Parecem desafios que nunca acabam, todos emaranhados. São os chamados problemas complexos, ou, em inglês, wicked problems, que simplesmente não se resolvem com soluções simples e diretas. E o ponto central está bem aqui. Essa citação do Pedro Cavalcante, um dos organizadores do livro, resume perfeitamente a questão. Inovação de verdade não nasce de um momento eureka. Não mesmo. É um processo, um trabalho disciplinado. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender o que é exatamente esse mito da ideia e por que ele acaba sendo um obstáculo para a inovação que gera impacto de verdade na vida das pessoas. É que a nossa cultura adora a história do gênio solitário e sua ideia transformadora, né? Mas essa fixação toda na ideia faz a gente esquecer da parte mais difícil e, honestamente, a mais importante, a execução. Uma ideia, sozinha, não muda absolutamente nada. Então, se o segredo não está só na ideia, onde é que ele está? Agora a gente vai trocar o mito pela realidade e entender o que de fato transforma um conceito em um impacto positivo e real. Olha só este número, 90%. Essa é a taxa estimada de fracasso de startups, mesmo aquelas com ideias consideradas geniais. Isso deixa muito claro que o verdadeiro desafio não é ter a ideia, mas sim conseguir tirá-la do papel. Então, qual é a alternativa para esse mito? É enxergar a inovação como um processo estruturado, uma jornada. O diagrama da espiral da inovação mostra exatamente isso. Inovar não é como ser atingido por um raio de inspiração. Está mais para uma escalada planejada. Vamos passar rapidinho por essas etapas. E repare bem, gerar ideias é apenas o segundo passo. Todo o resto, desenvolver, testar, defender o projeto, implementar, escalar, é onde o trabalho pesado de verdade acontece. A ideia é só o ponto de partida. Certo, então inovação é um processo. Mas como é que se navega por esse processo na prática? A resposta está numa mudança de mentalidade, numa abordagem que coloca as pessoas bem no centro de tudo. Uma filosofia que ajuda muito nessa jornada é o design thinking. Mas olha, não se trata de uma fórmula rígida. É mais uma mentalidade. É sobre colocar a empatia em primeiro lugar, colaborar de verdade com quem vai usar a solução e experimentar em pequena escala antes de sair apostando tudo. O contraste aqui é fundamental. De um lado, o modelo antigo. O governo decide a solução lá no gabinete e implementa de cima para baixo. Do outro, a nova abordagem. O governo trabalha com as pessoas para descobrir a solução, para testar, para melhorar junto. É a diferença entre projetar para as pessoas e projetar com as pessoas. E isso muda tudo. Mas teoria só funciona se for provada na prática, não é mesmo? Então vamos ver um caso real aqui do Brasil que mostra o poder dessa abordagem de uma forma muito humana e muito impactante. E o problema era gravíssimo. A cidade de Santos, em São Paulo, enfrentava uma taxa muito alta de mortalidade infantil. Era uma questão de vida ou morte, literalmente, que exigia uma solução que fosse muito além do convencional. E o que eles fizeram? Em vez de desenhar um programa dentro de um escritório, a equipe foi a campo. Eles conversaram com gestantes, com as famílias, com os profissionais de saúde para criar uma solução juntos. O foco não era em tecnologia ou em prédios novos, mas sim em conexão humana e empoderamento. E o resultado? Bom, ele fala por si. A iniciativa ajudou Santos a atingir o menor índice de mortalidade infantil da sua história. Isso não é só uma estatística, né? São vidas de bebês que foram salvas. É a prova concreta de que essa abordagem funciona. O caso de Santos é muito poderoso, mas ele aponta para algo ainda maior. O objetivo final não é ter um projeto inovador aqui e outro ali. É construir uma cultura de inovação que seja permanente dentro do governo. A grande lição é esta. Para inovar de verdade, o setor público precisa meio que mudar o seu sistema operacional. Precisa valorizar a implementação tanto quanto a ideia, enxergar o erro como aprendizado e, acima de tudo, trabalhar lado a lado com as pessoas.
A inovação deixa de ser um evento especial e se torna um jeito normal de fazer as coisas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final: que desafios da nossa comunidade poderiam ser olhados com essa nova lente, uma abordagem mais colaborativa, mais experimental, centrada nas pessoas. Porque a mudança, como a gente viu, não começa com a genialidade de uma ideia, mas sim com a disciplina de construir soluções passo a passo junto com as pessoas.